Pessoal, boa noite. Esse vídeo é a respeito daquele assunto que o governo, o pessoal fala muito, né? Que o governo não dá o conhecimento para o povo porque tem medo que o conhecimento derruba o governo. Então, o que que eu acho? Eu tava pensando que aqui no Brasil o governo não precisa ter esse medo, não, de jeito nenhum. Porque, primeiro, para o conhecimento derrubar o governo aqui, o povo precisa tê-lo. E para ter, tem que ler mais, né? E o pessoal não gosta de ler nada, não gosta de ler de jeito nenhum. O pessoal aqui no Brasil tem muito preguiça, né, de leitura. Não estou generalizando, não é todos, mas uma maioria boa. Portanto, esse vídeo de hoje é a respeito disso, né? De leitura. É impossível, pessoal, chegar, né? A algum futuro na vida como a gente quer, ao conhecimento, porque a leitura é a base de tudo, ela é a base do conhecimento. Sem a leitura, você não chega a lugar algum. É impossível você apoiar um filho sem leitura, né? Então, eu tiro por mim, por exemplo, para vocês entenderem, né? Em 2010, meu irmão foi morar comigo. E ele foi morar comigo e naquela época, foi a época que o Orkut da rede social tava bombando, né? E ele falou pra mim, ó, todo mundo tem, você tem que ter também. E vou fazer um pra você e tal. E aí eu pensei assim, bom, todo mundo, mas eu não sou todo mundo, né? Mas aceitei. Aí ele fez, aí quando eu fui sentar na cadeira a primeira vez para mexer naquilo, mas começou um problema sério, porque ao pôr a mão ali naquele teclado, eu já achava que aquele teclado ia comer minha mão, que aquilo era um bicho papão, um bicho de 7 cabeças. E eu já comecei, eu não quero isso não, pode desfazer. E ele, não, você vai mexer. E eu, não quero, esse é difícil. Ele, não é, mexe. E eu, não, mas eu não quero, esse trem é complicado, eu quero largar de mão, não quero isso. Ele falou, mexe, vai mexendo, você tem que mexer. Eu falei, não, mas é difícil, ele não lê. Tem que ler. Então eu lembrei disso para falar a vocês que o meu medo na época não era, né, de leitura. Na verdade, eu não compreendia o aplicativo do Orkut. Né? Então, como eu não tinha aquele conhecimento, eu tinha medo, né, de interagir. Aí o que acontece foi que eu fui mexendo, aprendi, deu certo. E depois de um tempo, eu já não tenho mais esse problema comigo, né? E a gente, por exemplo, eu, o Facebook, eu tenho um perfil no Facebook, né? E esse perfil meu é, acho que de 2011, por aí. A pessoa, o ser humano que tem um perfil como eu mesmo, é porque sabe mexer. Então a pergunta vem: se você tem seu perfil no Facebook e sabe mexer, por que não lê? Por que não lê? Né? Porque essa é a minha dúvida, por isso é esse vídeo de hoje, né? É exatamente por esse motivo, né? Há uns 9 anos atrás, mais ou menos, até uns anos bons, o pessoal da minha cidade me perguntou por que eu não fazia alguma coisa para deixar uma lembrança do meu irmão mais velho, que já não está entre nós. Ele foi muito querido na cidade, ele era produtor musical e coisas do tipo, né? Então tem muita gente que até hoje chora a falta dele. E teve um determinado momento que eu fiz um quadro, um pôster de uma foto de quase meio metro dele. Algumas pessoas que viram chegaram a chorar, algumas pessoas que nem estão entre a gente mais. Então, tem tempo que eu venho pensando sobre isso e agora eu tive essa ideia. Eu fiz um perfil novo no Facebook, no nome dele. Mas olha só, lá na foto da capa,
eu criei algumas artes simples, né? No aplicativo do celular mesmo, eu coloquei vários letreiros e escrevi in memoriam, né? Em homenagem a ele. Várias fotos do mesmo jeito para a pessoa ver. E ao interagir e mandar algumas solicitações para pessoas da nossa cidade, né? Amigos da época que conviveram com ele, que tiveram momentos com ele, essas pessoas começaram a assustar e começaram a achar muito esquisito e começaram a mandar mensagem no Messenger, de certa forma, às vezes até ofendendo, né? Falando sobre aquilo. Não foram todas, eu até tenho que agradecer, muitos já foram aceitando porque leram e entenderam de imediato, né? A intenção. E essas pessoas que não aceitaram, algumas vieram no perfil mesmo, nem foi mensagem oculta, não, vieram no perfil e postaram assim, ah, você tá de brincadeira, essas coisas. Não, pessoal, eu fiz esse perfil para vocês que eram amigos, gostavam muito dele, para momentos, postarem fotos, recordações, lembrarem, né? Então ele foi muito querido, então foi uma espécie de homenagem, né? Que era para todos nós fazer junto. A repercussão não foi positiva, foi super negativa, por isso eu vou até excluir esse perfil e penso até em depois criar um fã-clube, um memorial, alguma coisa do tipo. E é normal? Não, não é. Seria normal se eu não tivesse colocado nada explicando, nada. Mas, pessoal, é uma vergonha muito grande, por favor, né? Vamos ler, ler. Essa preguiça de ler, isso aí é problema pra gente mesmo, né? E o governo ter medo, né? Que o conhecimento derrube ele. Como que a gente vai alcançar esse conhecimento com a cabeça fechada assim? A internet está aí, é só a gente ir na internet, fazer pesquisa, a busca, né? No Google, tem tanta. Tudo que a gente quer saber, né? No caso, a ficha lá tá extensa de respostas, extensa, com pessoal, é só preguiça mesmo que todo mundo tem. Aí, o que que acontece? A leitura é a base do conhecimento, né? Se a pessoa, no caso, não lê, ela não chega a lugar nenhum. A riqueza da gente, uma delas é a leitura, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não vamos passar vergonha. Lá fora, no Canadá, eles estão pagando para as pessoas irem estudar lá. Aqui tem escola paga caríssima, né? Então, as escolas aqui é o dobro de escola de Goiatuba, por exemplo. E quando eu era adolescente, as coisas eram muito difíceis. A gente fazia pesquisa para trabalho escolar na biblioteca. E a extensão de livro era grande, a gente tinha que se virar, procurar aquilo por título, autor, né? Não era fácil. Eu gostava, a minha facilidade era grande, minha paixão era enorme. Então, eu cheguei a trabalhar por um tempo curto lá. Eu entendo que as pessoas não têm isso, não tem, não são todas que conseguem, que têm essa facilidade tão grande, né? Mas olha só para vocês verem, eu tenho amigos, pessoas da família, vizinhos, que são formados. E uns até não, mas tem pessoas que têm assim o mundo nas mãos, é só palpar. E a falta do conhecimento não deixa isso acontecer. Você entendeu? Então vamos melhorar isso aí para nós mesmos, porque imagine só, lendo muito, bastante, sempre, a gente comete tanta gafe, imagina não lendo de jeito algum, né? Então, quando eu era criancinha, eu não sabia nem ler, eu não tinha entrado para a escola ainda. Eu lembro que um dos primeiros presentes físicos que eu ganhei do meu pai foi uma pequena enciclopédia. E a gente tem que se esforçar.
né? Na época do bullying de verdade, que hoje não tem bullying mais não. Eu ia pra escola, ó o calor de Tumbiara. Nossa, a gente quase perde até a bochecha com o calor daqui. Os colegas riam tanto porque eu tinha ganhado um relógio de pulso, né? Do vidro enorme. E os marcadores eram os números em algarismo romano. E eles perguntavam sempre, com aquela certeza que eu não teria resposta, que horas era. E eles riam, né? Esperava eu responder não. E a professora vinha e olhava, a hora que eu respondia estava certo. Para mim aquilo era tudo. E eu lembro que ela mandava a gente pro quadro para escrever o algarismo de 1 a 100. Isso já era um pouco depois, já na segunda série. E eu escrevia de 1 a 100. E de 100 a 1, enquanto os colegas ainda estavam nos 50. E tudo isso foi a pequena enciclopédia que meu pai me deu, que eu fui lá, eu mexi, eu tive curiosidade. Então, é isso aí, a leitura é a base de tudo. Vamos ter foco, vamos ter atenção, vamos ler. Porque se a gente não ler, a gente vai estar passando vergonha, né? E muita, muita vergonha. Por exemplo, eu sou goiana, né? Eu nasci em Goiatuba, cresci em Aloândia. Eu vivi a minha vida toda em 3 cidades, que foi Goiatuba, Aloândia, Itumbiara, aqui no meio do Goiás mesmo. Às vezes eu falo um pouco, um sotaque goiano de tudo, mas eu estou engatinhando ainda, né, no conhecimento, eu não sei nada, 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 mas eu tenho essa comigo de ler. Eu gosto de ler as coisas antes até de raciocinar. Eu gosto de ler umas 3 vezes para depois eu escrever ou eu falar alguma coisa, né? Para ter a certeza. Então é isso aí, pessoal. Vamos pensar mais, pensar em até mesmo com essa base de leitura a gente poder ajudar um filho, porque como que a gente vai estender a mão se a gente não tem noção? E é normal a gente ter medo do desconhecido. Mas eu não acredito, né? Que mesmo escrito lá, in memoriam, alguém que veio falar que teve tanto susto assim, teria pensado que teria sido uma assombração, né? No caso, um fantasma. Isso aí é impossível, né? Então é isso aí. Vamos ler, Brasil, ler mais, ler muito para não passar vergonha, porque lá fora é a leitura que manda.